E não há tempo que falte amor. Acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. E nesse vídeo, cara, quero muito a sua opinião, né? Porque essa situação do Júnior Urso aí, um jogador dado como certo, né, negociado há muito tempo, saiu lá do Orlando City, time dos Estados Unidos, e a negociação dada como certa. Vai jogar no Vasco em 2023 e acontece esse tipo de coisa aí, né, família vascaína? Então cada um tem uma interpretação e eu quero destacar aqui uma conversa que a Atenção Vascaíno teve com a empresária do jogador, mais um ponto aí em relação a essa estrutura do Vasco da SAF, porque o que me passou depois dessa conversa aqui que o Atenção Vascaíno esteve com a empresária, um trecho pequeno que eu separei aqui, é que o Paulo Brax está ali, irmão, de manequim. Ele está ali numa função, mas que não tem autonomia nenhuma para fazer as contratações. Tudo vai passar lá pelos americanos e isso pode ser uma grande merda. Essa é a verdade. No futebol, onde você vive num ambiente competitivo, onde todo mundo está fazendo análise, onde todo mundo sabe que outros clubes podem ter interesse nesse jogador e você precisa ter uma análise rápida, um processo rápido. Me parece que depois dessa situação que aconteceu aqui com o Paulo Brax, ele não manda em merda nenhuma, tem autonomia de nada, mas eu quero saber a opinião de vocês, família vascaína. Quero trazer aqui também, cara, o Mauro Galvão, que falou um pouco sobre essa situação aí do Júnior Urso, sobre os reforços também, uma opinião bacana lá do canal Programa Caldeirão Vascaíno. Eu vou deixar o link aqui na descrição também, uma opinião pra gente ter um debate também. Mas quero começar o nosso vídeo aqui falando sobre o Alex Teixeira, né? Havia um debate entre nós aí, né? Pô, merece mais um ano, tem uma pré-temporada? Não jogou nada na Série B, não deve ficar no Vasco, mas parece, família vascaína, depois de ontem, são 13 dias aí que o Alex Teixeira não deu uma resposta sobre a proposta de renovação do Vasco, então internamente o Vasco já não conta com esse jogador para 2023, família vascaína. Eu queria ver o Alex Teixeira mais um ano no Vasco, como disse aqui, depois de passar por uma pré-temporada, mas acho também que ele apresentou na Série B, não é uma coisa que me preocupa tanto. Queria ver ele no Vasco, mas não estou tão preocupado com essa situação, família vascaína. Quero falar do Vina também, né, porque engraçado isso, né, informação de ontem mais cedo era que o Barbieri teria dado aval para o Vasco negociar, para o Paulo Brax negociar com o Vina, e depois aí à noite surge a informação que ele não se encaixa no perfil do Maurício Barbieri. Inclusive eu até falei isso aqui num vídeo, né, porque eu vi lá no canal Futuri, o canal Futuri ele faz uma análise bem bacana da maneira que os treinadores jogam, taticamente, e ele falou do camisa 10, né, do jogador, nem sempre é o camisa 10, né, mas do meio armador, que é a função do Vina. E ali, no esquema tático do Barbieri, esse jogador precisa ser muito dinâmico, tanto com a bola no pé, participando das jogadas, mas sem a bola também, marcar o 5, marcar a pressão. E aí eu falei, pô, não sei se o Vina encaixa nesse perfil do Barbieri, mas a gente viu lá a informação, né, que deu aval e tudo mais, e aí, cara, eu não sei o que acreditar. Se realmente é verdade isso, não se encaixa no perfil do Barbieri, ou também é mais uma situação aí da questão do Júnior Urso, né, o Paulo Brax gosta do nome, o Barbieri gosta do nome, mas os americanos não acham interessante investir no Vina. Essa situação, como eu disse aqui, é uma merda, família vascaína. Fica difícil aqui também, né, cara, a gente vê, a torcida do Vasco tá reclamando muito sobre isso, vários nomes sendo cogitados e tudo mais, mas essa questão de orçamento que foi falada pelo empresário, pela empresária, né, do Júnior Urso e tudo mais, e aí eu fico assim, cara, a gente vem aqui falar sobre os nomes que estão sendo cogitados, mais alguns aí surgiram, mas, cara, tá difícil aí depois de toda essa situação. Eu sei que tem torcedor que acredita que há um profissionalismo, mas eu não, cara, eu vejo que é uma empresa que está começando no meio do futebol, uma empresa que não tem case de sucesso, não construiu nada ainda nesse meio, o único resultado é negativo, eles caíram lá com o Gênova da Itália. Eu acho que a gente vai ler aqui, essa falta de autonomia do Paulo Brax vai atrapalhar muito o Vasco montar um elenco competitivo, mas surgiu aqui, família Vasco, dois nomes, um para zagueiro, outro para lateral esquerdo. O zagueiro é o Manuel Capasso, né, um jogador argentino de 26 anos, tá aí no radar do Vasco, segundo as informações, apurações aí dos jornalistas, e também o lateral esquerdo uruguaio, que é o Camilo Cândido. Joga no Nacional do Uruguai. Tem 27 anos esse jogador aqui. Então são dois jogadores aí com uma certa idade, principalmente para jogador de linha, que não vão ter aí uma condição de revenda, na minha opinião. Um bom valor é sim. Então não sei se isso aqui se encaixa no perfil da 777. E aí é aquilo que a gente está conversando aqui o vídeo todo. O Barbieri pode indicar o nome, gosta do jogador. Paulo Brax também, poxa, vê ali, foi analisado pelos scouts aí da equipe do Paulo Brax, ele gostou dos dois nomes. Mas a 777 não acha interessante, então se perde tempo na análise, e aí o Vasco fica parado aí com essa questão aí
dos reforços, que não chegou nenhum ainda nesse momento. Mas eu quero passar aqui a opinião do Mauro Galvão. Ele falou um pouco sobre o Maurício Barbieri, falou de reforços, mas falou também sobre essa situação aí do Júnior Urso. Também deu um papo reto, cara, pro torcedor do Vasco não esperar grandes nomes, porque a 77 não vai contratar. Vamos ouvir aqui o nosso capitão da Libertadores, levantou a taça, grande Mauro Galvão. Se liga só. Barbieri, eu sempre acompanhei o trabalho dele, acho que é um bom técnico. É um técnico, por aquilo que a gente está acompanhando da 777, ela não vai trazer grandes nomes. Não vai, Mauro Galvão? Não vai, isso aí esquece. Isso aí é... O capitão já cravou, ela não vai trazer grandes nomes? Não. Eu gosto do Barbieri, ele fez um bom trabalho lá no Bragantino, ele foi técnico já do Flamengo também, e apresentou um bom trabalho. Ele tem uma forma de jogar que é interessante, e é claro que para ele fazer um bom trabalho, ele vai precisar de reforços, né? Nenhum treinador consegue fazer um grande trabalho se não tiver jogadores de qualidade. Então, a partir do momento que foi contratado o treinador, o Abel vai estar ao lado dele, vai ser, vamos dizer assim, como se fosse um diretor técnico, né? Não é a função do Paulo Brax, que é o de contratar, mas eu acho que vai ser importante, porque o Abel tem uma experiência dentro do futebol, conhece o Vasco e pode ajudar bastante. Agora, o principal são os jogadores. Isso aí que está preocupando. As notícias que a gente tem visto, que tem chegado até nós, tem deixado a gente bastante preocupado. O Júnior Urso, até agora há pouco, ele já era um jogador contratado pelo Vasco. De uma hora para outra, hoje, a gente fica sabendo que ele não tem mais, que não vai ser contratado, que deu um problema na negociação. Então, isso aí a gente começa a ficar com um pezinho atrás, porque tem alguma coisa que não está bem clara. Afinal, o Vasco tem condições de contratar jogadores, né? E o Júnior Urso nem é um jogador assim, então... De primeira prateleira. Ele é um jogador que jogou bem no Corinthians alguns anos faz, estava fora e agora está voltando para o Brasil. Então, se o Vasco não consegue contratar um jogador, né, que tem essa facilidade de ser contratado por não ter um preço, né, você não vai contratar ele pelo clube, sim, diretamente com o próprio jogador. Então, a gente começa a ficar com o pé atrás. Tem alguma coisa que não está muito certa. E a gente espera que, aos poucos, isso aí possa ser esclarecido, porque até aqui, né, hoje mesmo, o Vasco tem só o treinador e o Abel. Não tem nenhuma contratação. Aquilo que a gente pensava que já tinha sido contratado, já não tem mais. Então, é um pouco, né, decepcionante. Tá aí, família vascaína, opinião do Mauro Galvão. Quero saber a sua opinião, se você concorda aí com o Mauro. E só pegar aqui um trecho aqui da resposta da empresária do Júnior Urso por Atenção Vascaína, que disse o seguinte, ó: negociar não é fácil, ainda mais com investidores de fora, com burocracia. Com o Paulo estava tudo ok, mas não chegamos a um acordo do que é bom para ambas as partes. Aqui é uma resposta aí ao Atenção Vascaínos. Ou seja, ela disse que com o Paulo Brax estava tudo certo, tudo ok, Júnior Urso seria jogador do Vasco. Mas a 777, que entrou aí nessa situação, queria renegociar algumas cláusulas aí no contrato e deu errado. E isso aqui, cara, eu venho falando no vídeo todo, é uma merda. Isso aqui não há profissionalismo. A gente está num ambiente competitivo, onde o Rodrigo Caetano lá no Atlético Mineiro, onde o diretor de futebol do São Paulo, do Fluminense, estão aí trabalhando, estão analisando o mercado, né? E aqui não é a questão ser o Júnior Urso, não é. Até uns podem interpretar também na situação do orçamento, né, que foi falado, que os valores não agradaram aqui o Júnior Urso. A gente pode entrar nessa pauta também de dizer, porra, o Vasco não tem condição de contratar um jogador como o Júnior Urso, ou talvez entrou também a opinião do Barbieri nessa questão. O Barbieri viu, conversou ali com o Paulo Brax, os valores que foram acordados lá atrás, e aí o Maurício Barbieri chega e dá uma opinião, poxa, não acho que vale a pena investir nesse jogador, esse salário. A gente pode olhar para o mercado de uma forma diferente, jogadores mais jovens que encaixem no meu perfil. Pode acontecer tudo isso, mas como o Paulo Brax fala, né, que o Vasco não é mais Big Brother, a gente não vai saber. A gente não vai saber e vai ficar aqui na nossa interpretação. Agora, pegando essa fala aqui da empresária do Júnior Urso, fico muito preocupado. Porque se a 777 escolhe o Paulo Brax para ser o profissional que vai comandar o futebol do Vasco e não dá autonomia para ele, não dá, é o que a gente fala, né? Esse é o modelo profissional de gestão, de empresa. O cara não está entregando resultado, você manda embora. Agora, se você não dá autonomia para ele, fica difícil. Talvez foi por isso que o Rodrigo Caetano não aceitou aí trabalhar com a 77, esse projeto, ficou lá no Atlético Mineiro, porque o cara vai sendo criticado por tudo que acontece, pela questão da falta de reforço, da demora. Ele já foi criticado lá no Internacional, passa a ser criticado agora, mas talvez, será que é só ele? É só culpa dele? Ou é também do lado de lá? É culpa lá dos americanos? Então fica complicado de entender todo esse processo. Será que é incompetência do Paulo Brax ou a 777 também tá demorando aí a analisar os processos, tá?
Também está preocupado com essa questão aí de orçamento. Será que não tem tanto dinheiro assim? Cabe as nossas interpretações, família vascaína. Fato é que o Vasco está atrasado, o futebol é competitivo e por isso quero trazer mais uma aqui fala do Mauro Galvão, que ele está preocupado porque o Vasco vai jogar uma Série A. Está aí todos os times grandes, né? Dessa vez não caiu nenhum time grande, então vai ser uma Série A muito competitiva, né? Com as SAFs do Botafogo, Cruzeiro, Bahia, né? Os times que já estão estruturados, estão contratando, como é o caso do Atlético Mineiro, como é o caso do próprio São Paulo, que não foi tão bem na temporada, mas está acertando aí com os seus reforços, todo mundo se movimentando e o Vasco parado. O Mauro Galvão falou isso aqui. Mas agora é uma outra situação. Então nós vamos ter aí o próximo ano muito importante, porque vamos ter várias equipes muito fortes, né? As equipes praticamente menores, quase todas elas caíram para a segunda divisão. Então vai ser um campeonato muito disputado, vai ser um campeonato muito difícil. Eu vim aqui hoje, assim como todos, para falar de contratações do Vasco. Me preparei para isso, né, para poder conversar, para dizer o que eu achava dessas contratações. E aí eu chego aqui, não tem contratação nenhuma. E aí, família vascaína, eu sei que cada torcedor do Vasco tem uma opinião, uns defendem a empresa, outros não, mas podem falar o que quiser, principalmente aqueles que estão defendendo aí todo o processo. O Vasco está atrasado sim, o planejamento não é profissional, porque se não dão autonomia para um profissional que foi escolhido por eles, está tudo muito errado. Muito errado, muito errado. Essa é a minha opinião, porque demora todo o processo, vai negociar com o jogador, mas a palavra final lá é deles, então você perde tempo na análise com o treinador e tudo mais, mas sempre a palavra final é de lá. Então para que o Paulo Brax está aqui? Isso é um erro, com certeza, de processo, que eles vão ter que avaliar isso, confiar nos profissionais escolhidos, tanto aqui no Vasco, quanto no Génova, quanto nos clubes que eles forem comprar. Foi isso que o Ronaldo disse aqui, por exemplo, do Paulo André. Eu trouxe aqui, ele participando do Podpah, a importância de você ter um profissional como o Paulo André, agilizando todo o processo, analisando o mercado, contratando. Errou, irmão, errou. Isso faz parte do futebol. Continuou errando, não está acertando em nada em contratações em treinador, manda embora e contratar outro profissional. Faz parte, claro que tem que ter um cuidado com essa questão do orçamento, entendo tudo isso. Mas não se faz futebol da maneira que eles estão fazendo, pelo menos é a minha opinião, e não dá para vocês discordarem de mim nesse sentido, porque eles não têm sucesso algum no meio. O único resultado que eles têm nesse momento é uma segunda divisão conquistada por eles lá no Génova da Itália. Mas aqui fica sempre a minha torcida para que eles possam acertar na tomada de decisão deles. Se esse é o caminho que eles querem, né, avaliar, demorar, tomar cuidado com essa questão do orçamento, eu torço para dar certo. Mas fico muito preocupado, porque eu sei que futebol não se faz assim. Não se faz assim, tem que confiar no profissional que eles escolheram para comandar o futebol do Vasco, e parece que não tem confiança nenhuma aí no Paulo Tartaruga Brax para alguns. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.